Logo que o sol surgiu, revelou um cenário surpreendente. Ninguém imaginava ver um dos condomínios mais caros de Teresina inundado. Carros de luxo submersos e moradores andando com água até os joelhos. Mas as coisas de Deus é assim, pode acontecer, né? Ainda durante a madrugada, casas de alto padrão ficaram alagadas. Registros feitos no início da manhã mostram a origem do problema. A galeria não suportou a intensidade da chuva. A água acumulou nesse baixão do lado de fora do condomínio, que fica na BR-343. O lago transbordou, inundou as casas e a rodovia, provocando o desmoronamento de parte da pista. Motoristas passavam com dificuldades. Logo depois, a Polícia Rodoviária Federal foi acionada e isolou uma faixa da estrada. O trânsito ficou lento, formando longas filas nos dois sentidos, até que o acesso pela ladeira do Uruguai foi interditado por volta de 9h30 da manhã. A segunda faixa aqui está perigosa, tem um perigo aí de desabamento e a gente vai interditar lá na Zequinha Freire. E vai procurar rotas alternativas para o fluxo de veículos. Quem precisa, por exemplo, se deslocar em direção a Altos, deve fazer o quê? Deve procurar uma rota alternativa por outro lado, seja ali pelo Planalto Uruguai ou então pelo Jardim dos Pássaros. E quem precisa vir, por exemplo, aqui para a pousada do Gurupi, para esse bairro Gurupi, para o próprio condomínio Mirante dos Lagos, como é que vai ficar esse acesso? Como é que vocês vão controlar isso? Ele pode fazer o acesso lá onde tem lá o cemitério Jardim dos Pássaros, ali na ladeira do Uruguai. Todo o acostamento cedeu, deixando uma depressão com cerca de 3 metros de profundidade. Rachaduras na pista podem ser sinal de novos desabamentos. Esse trecho faz parte dos 10 quilômetros da Rodovia Federal 343 que estão sob custódia do Estado. O convênio para a duplicação da BR vigora até dezembro de 2016. Até lá, o DENIT não pode fazer nenhuma intervenção e a obra de recuperação fica a cargo do DER. Diretores do Departamento Estadual de Estradas e Rodagens estiveram no local. A construtora, contratada para a duplicação, foi convocada em caráter de emergência. Engenheiros já começaram a avaliar para decidir como iniciar o trabalho. Vai ser refeita uma obra de arte, um bueiro, provavelmente de triplo, para dar vazão às águas. Como é que deve ser esse trabalho? Não, ele será feito por etapa. Primeiro numa meia pista, depois na outra meia pista, para não cortar o tráfego. Tem previsão do início e de término dessa obra? Eu acho que na próxima semana se inicia, porque vai ter que ser feito um levantamento, um projetinho para poder ver qual é o tipo de tubo que vai caber na rodovia, sem alterar a pista que existe hoje. Já foi feita uma avaliação se há o risco de novos desabamentos? Não. Vai ser feito isso? Não, vai ser feito esse cuidado para não aumentar essa erosão. A Indira está lá na BR-343, está com a pista parcialmente interditada. Agora interditaram foi tudo? Olha, de manhã cedo estava parcialmente, agora mudou. Interditaram completamente a BR. Tem desvios, rotas alternativas? Vamos saber com a Indira Gomes, que está ao vivo. 343 ali na altura do bairro Gurupi. Olá, Indira Gomes, boa tarde. Boa tarde, Amadeu. E a BR-343 esteve parcialmente interditada. Foi interditada a partir de 9h30 da manhã. Até 9h30 o trânsito estava muito complicado. Carros aqui nos dois sentidos sendo controlados pela Polícia Rodoviária Federal por conta desse buraco imenso que abriu aqui durante a madrugada. O buraco tem cerca de 3 metros de profundidade, derrubou todo o acostamento aqui na faixa direita de quem sai de Teresina. Isso foi provocado pela água que acumulou do outro lado da pista, não deu vazão aqui no bueiro e o bueiro acabou fechando e provocando desmoronamento da pista. Pela manhã, os carros ficaram em fila dupla. Por volta de 9h30 da manhã,
A Polícia Rodoviária Federal interditou apenas no sentido de quem sai de Teresina em direção a Altos e agora, já por volta do meio-dia, decidiu pela interdição total. Então, quem chega a Teresina pela BR-343 ou quem precisa sair de Teresina pela BR-343 vai ter que procurar vias alternativas e é sobre isso que a gente conversa agora com o inspetor Tony Carlos, da Polícia Rodoviária Federal. Boa tarde, inspetor. Por onde essas pessoas devem procurar? Esses motoristas devem passar, então? Boa tarde. Quem está chegando a Teresina, as pessoas podem vir até a rotatória da usina Santana. Lá existe a primeira interdição. Então as pessoas pegam a API que dá acesso ao povoado Todos os Santos, a Avenida Joaquim Nelson, e aí sai lá no Disseu, novamente na BR-343, na rotatória do Disseu. Uma opção para os veículos mais pesados, acima de 45 toneladas, é pegar a API para José de Freitas, no próprio posto da Polícia Rodoviária Federal, pela Cacimba Velha, e aí sai na rotatória da Ladeira do Uruguai. Já os veículos que estão saindo de Teresina, nós temos três opções. Pegando a Joaquim Nelson, que sai no povoado Todos os Santos, e aí sai na rotatória da usina Santana. Vocês podem utilizar aqui pelo povoado Gurupi, logo aqui nessa rotatória do motel Afrodite, as pessoas saem também aqui depois do local interditado e pela Cacimba Velha também pegando já de frente. Nós temos três opções que vai depender do tipo de veículo. Pedimos às pessoas que evitem andar à noite, né, de previsão de chuvas, e também em um desses trechos, na API, houve alagamento, mas nesse momento está passando. Tem essa opção também, policial, ali da Avenida Mirtes Melão, né, em direção ao cemitério Jardim da Ressurreição, e sai aqui na entrada do bairro Gurupi. A gente está vendo agora alguns carros que estão transitando por ali. Essa é uma alternativa também para os moradores do Mirante do Lago, que é o condomínio que está isolado por essa interdição da rodovia? Exatamente, é por isso que nós temos 5 bloqueios policiais. O primeiro, que é o mais aberto, que são nas duas rotatórias, Ladeira do Uruguai e Usina Santana, são para os veículos que estão em trânsito por Teresina em direção ao norte ou Fortaleza. E aí a opção para quem mora no próprio condomínio aqui, no povoado Gurupi, é utilizando aqui via cemitério Jardim da Ressurreição. Nós temos um outro condomínio que dá acesso também aqui perto da Ladeira do Uruguai. Então somente esses veículos aqui do condomínio Vila Inglesa, salvo engano, é que podem adentrar na rotatória da Ladeira do Uruguai em direção. Porque aqui será aberto, a rodovia será rompida totalmente pelas máquinas, primeiro para o escoamento da água e depois para a obra de recuperação do bueiro e da rodovia. Inspetor, nós vimos, inclusive, muitas pessoas a pé e muitas pessoas reclamando. Elas viriam para esse local aqui, para essas comunidades de ônibus urbanos. Como é que fica esse trânsito de ônibus urbanos? Qual é a orientação que o senhor está dando, tanto para os usuários como também para as empresas que operam esse sistema? Para os ônibus urbanos, ainda é mais fácil porque o motorista conhece as rotas alternativas. As empresas de ônibus urbanos intermunicipal têm que criar sua rota alternativa, informar os seus passageiros através de seus agentes de viagem, seus pontos de venda, e que vai utilizar uma dessas rotas, porque não será permitido passar nenhum veículo. No primeiro momento, realmente causa um transtorno, as pessoas são pegas de surpresa. Mas a partir do momento que vai passando, a gente está se organizando, há policiais nas extremidades orientando os motoristas, e nós esperamos que a partir da tarde de amanhã isso já ocorra com uma certa naturalidade normal, devido ao acesso à informação que as pessoas estão tendo, principalmente através da imprensa. Tá certo, muito obrigada. Então a gente agradece aqui a participação do inspetor Tony Carlos e a gente conversa também com o diretor-geral do Departamento Estadual de Estradas e Rodagens, Dr. José Dias, já que a obra hoje é de responsabilidade do DER. Boa tarde, doutor José Dias. Como é que o DR está fazendo o planejamento para a execução dessa obra? Já estamos aqui com a empresa contratada para abrir o trecho na largura que vai ser necessária, que nós vamos implantar aqui um bueiro triplo, ou seja, 3 linhas de tubos. E primeiro a gente precisa dar conhecimento à população de que durante um período de pelo menos 15 dias, se o tempo nos favorecer, nós vamos precisar desse tempo para poder construir essa nova obra. E já a partir de hoje a empresa já está autorizada a iniciar os serviços.
Tem um prazo previsto para a interdição total ou o senhor acredita que pela obra da construtora ele deve ficar totalmente interditado durante os próximos 15 dias, sem a possibilidade de passar pelo menos uma faixa? Durante o período da construção, será interditado totalmente a rodovia. Não há possibilidade de tráfego por aqui. Bom, a gente queria também que o senhor explicasse aos telespectadores por que a obra é de responsabilidade do DER, já que essa é uma rodovia federal e que seria, portanto, de responsabilidade do DENIT. A responsabilidade hoje é do DER em razão de um convênio, né, que o Estado do Piauí fez com a União para fazer a duplicação desse trecho e também daquela lá da 316. E nesse termo de convênio, que houve com o Estado e a União, o DENIT transferiu para o Estado a responsabilidade pela manutenção do segmento onde vai ser feita a duplicação. Doutor José Dias, já foi avaliado se não há riscos de novos desabamentos? Se esse pessoal que vai trabalhar aqui tem segurança para permanecer nesse local? Olha, aqui eles já estão autorizados a abrir o aterro na extensão que for necessária, exatamente para evitar os acidentes da interdição total do trecho. Muito obrigada, então, doutor José Dias, que é o diretor-geral do Departamento Estadual de Estradas e Rodagens. Aqui está a responsabilidade dessa obra aqui na BR-343, onde a gente volta a mostrar aqui o que aconteceu hoje pela manhã, quando a água cobriu aqui a BR e acabou por provocar o desmoronamento do acostamento aqui à margem da rodovia federal. A gente ainda estava aqui por volta de 10 horas da manhã, quando uma equipe da construtora contratada para a obra chegou, desobstruiu o bueiro. Tem ali um bueiro muito grande, mas que não deu vazão à chuva dessa madrugada. E a partir do momento que foi desobstruída a passagem da água, a gente percebe que o nível já baixou. Quando a gente chegou aqui por volta de 8 horas da manhã, a água cobria toda aquela mureta e passava para o outro lado. Aqueles carros estavam praticamente submersos até a altura do retrovisor e as casas do condomínio Mirante do Lago, muitas delas, principalmente as que ficam mais próximas do rio, mais próximas desse lago, estavam bem cheias d'água e os moradores tentando aí liberar a passagem. A água agora já baixou um pouco, já diminuiu o volume, mas o pessoal continua ainda com muitos transtornos e vai permanecer assim pelos próximos 15 dias, já que o trânsito também continuará interditado, prejudicando essas pessoas todas aqui desse condomínio. Amadeu. Obrigado, Indira, obrigado. Vamos ver quanto tempo ainda permanecerá a interdição, mas o importante é que se resolva. Estamos recebendo aqui ao vivo no estúdio o superintendente da SDU Leste, Francisco Canindé. Boa tarde. Boa tarde. Vem falar para nós sobre os transtornos, não só na SDU de atuação dele, mas em toda a cidade de Teresina. Eu quero começar pela questão ali do condomínio Mirante do Lago, que a gente viu alagou. Isso aconteceu pela primeira vez. Por quê, superintendente? Aconteceu pela primeira vez, já tivemos um volume de chuva muito grande na noite de ontem, a maior chuva desse período, e nós estamos investigando ali, estudando possíveis causas. Tiveram novos empreendimentos naquela região, né, que podem, na sua terraplanagem, ter bloqueado o percurso da água. Ali há um veio de água que sai daquela região, cruza a BR, cruza a Joaquim Nelson, que também apareceu o problema, em direção ao Rio Puti. Então nós estamos já, vamos fiscal... Quer dizer, os três problemas, esse que a gente está vendo aí do Mirante do Lago, o da BR e o da Joaquim Nelson, os três podem ter a ver com esse veio d'água? Com certeza, é o mesmo veio. Inclusive, próximo ao cemitério Jardim da Ressurreição, na Mício Melão também. Então, é o mesmo veio, né, que percorre em direção ao Rio Puti, é o fluxo normal da água. Aí a gente está vendo a BR. Aí é o condomínio Mirante. Condomínio Mirante. E tem outra imagem também que a gente fez ao vivo, de um ônibus que ficou no meio do caminho na Joaquim Nelson. Então, quais são as soluções para os três casos, doutor? Bom, nós estamos vendo qual é o problema, limpando as galerias que fazem esse fluxo, ali tem uma galeria também que passa, e vamos estar investigando se não houve um problema de terraplanagem mal feito, o aterramento da área, que é muito comum. E a gente aqui usa esse espaço para pedir à população, primeiro que não faça isso, e depois que nos ajude a fiscalizar.
Às vezes são terrenos murados, que a fiscalização não tem acesso, e mesmo não tem como fiscalizar em toda a região. Então, se alguém perceber um movimento de jogar aterro, de terraplanagem na região, nos avise a SDU, entre em contato com a prefeitura, denuncie. Isso hoje é um ato criminoso para a cidade. Boa parte desses problemas que nós estamos vivendo hoje são de terraplanagens não autorizadas pela prefeitura. E mal feitas. Mal feitas, sem nenhum plano de drenagem, sem nenhum plano de escoamento da água. Isso causa um transtorno na população, como esse que nós estamos vendo aí, e além disso um prejuízo, porque nós asfalto, vias, que tem que ser e risco até de vida para as pessoas. Risco até de vida. Você viu aquele carro, a situação que ele está. A outra, na Joaquim Nelson também, ficou um ônibus no meio. Vai passando uma pessoa durante o rompimento daquilo. Né? No caso da aí você imagina à noite, e a visibilidade é baixíssima, e você tem sua água, cobre, como é que faz? É muito complicado. Esse apelo é importante que para as pessoas, para os empresários da área dos imóveis e tudo, mas e também para uma fiscalização mais efetiva, não é? Com certeza. Nós já estávamos... CREA, sei lá quem mais. Eu acho que é um problema sério para Teresina. Teresina tem um problema sério de drenagem, são obras extremamente caras. Nós estamos finalizando agora 2 projetos de bacias de tratamento de galeria para as bacias da Zona Leste, uma para a região dos Morros, que vai até o satélite ali, outra para a região do Jockey Club, do bairro Jockey, e vamos buscar recursos que são obras extremamente caras. Estamos em andamento com a galeria, que até o próximo ano vai estar concluída, e todo esse problema na região ali que limita com a Homero, com a João 23, com a Kennedy, vai estar resolvido em 2016, e vamos buscar recursos para as outras áreas da Zona Leste e da cidade como um todo. E esse problema aí na Cinegrafista Marques, que a caminhonete desceu lá, foi a galeria que você deu? Foi a galeria que você deu. Ali passa uma galeria também em direção ao Rio Puti. Nós estivemos lá hoje, inclusive, com o prefeito, visitamos várias áreas acompanhadas do prefeito Firmino Filho, e já estamos com a equipe lá fazendo um reparo. E também tem uma obra, está sendo feita uma obra, vai ser feita lá na Nossa Senhora de Fátima, que também drena um pouco essa água aqui em direção, na mesma rua, na esquina da Cinegrafista Marques, com a Nossa Senhora de Fátima. São medidas que fazemos, limpezas de galeria, que são apenas, infelizmente, paliativos. A decisão definitiva viria com a construção de grandes galerias. O problema é gigantesco. E a questão da Vila da Paz, onde uma casa desabou, tem um grotão também lá do lado. O que dá para fazer ali? A Vila da Paz, a reportagem até mostrou aí, o Major Amorim da Defesa Civil, primeira preocupação é com a segurança das famílias, está junto com a Secretaria de Ciência Social, está trabalhando nesse sentido, e a equipe da SDU Sul já está vendo uma maneira de estar reparando isso. Há um projeto muito grande, né, naquela região, de urbanização daquela área. Acredito que em breve, com esse projeto, isso será resolvido também. Os telespectadores aqui, superintendente, perguntando qual é a primeira providência que eles devem tomar quando se encontrarem numa situação desse tipo. Começa a chover, você vê que está na iminência de acontecer alguma tragédia, ou em casa, ou próximo, o que faz? Liga para onde? Primeiro ele tem que evitar a circulação, né? Procurar saber de antemão, tem que saber disso, quais são aqueles trechos que mais alagam e evitar ir no seu percurso para casa, desviar, nem sempre é possível, no caso desse condomínio aí, era na porta do condomínio, tá? E procurar tanto a prefeitura como a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, quando no caso de uma situação mais grave. E eu acho que tem uma coisa importante também, quando chover forte, não sai de casa não, ou do lugar onde você está. Aguarde a água baixar, porque muitas vezes, como o senhor falou há pouco, você não vê, a água cobre, às vezes tem um buraco grande, mas o fluxo de água cobre aquele buraco. Então você vai no carro, você pode, como aquele caso, graças a Deus, não houve ninguém ferido. Eu quero agradecê-lo pela presença aqui com a gente, pelas informações sobre esse dia terrível para Teresina. Muito obrigado. Nós que agradecemos.